Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva na Rádio Assunção Cearense, dizendo que o governador Eumano de Freitas foi hoje à Assembleia Legislativa, como manda a Constituição do Estado do Ceará, para ler a sua mensagem de prestação de contas. Na verdade, ele leu apenas um relato minucioso do que foi a administração do ano passado da ex-governadora Isolda Sela. O governo dele está começando agora, mas ele aproveitou para falar das suas propostas, das medidas iniciais do seu governo. É importante ouvirmos. Vamos ouvi-lo. É uma conquista da sociedade cearense a compreensão de termos uma matriz de energia limpa. Por falar em geração de postos de trabalho, o Estado criou mais de 74 mil novas vagas em 2022, o segundo melhor saldo da região Nordeste. E não vamos medir esforços nem investimentos para que o Ceará supere este número em 2023. Emprego significa mais dignidade e comida na mesa da nossa população. Em 2022, o Produto Interno Bruto do Estado, mesmo com as dificuldades ainda impostas pela pandemia, cresceu 1,45% até o fim do terceiro trimestre. Seguindo na área econômica, o nosso porto do Pecém registrou um novo recorde de movimentação de cargas. Foram 5,5 milhões de toneladas no ano passado, um crescimento de 3% no acumulado do ano anterior. A nossa economia precisa crescer cada vez mais. Temos enorme potencial e trabalharei forte para isso. Mas o meu compromisso é que esse crescimento venha acompanhado de mais justiça social, de mais oportunidades, principalmente para os nossos jovens e para as suas famílias. Da mesma forma que construímos nossa economia, caminhamos firme para o futuro, proporcionamos esse desenvolvimento também por meio da educação. Seguimos como referência nacional em todos os níveis da educação básica. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, divulgado em 2022, atesta. Temos o primeiro lugar do Brasil nos anos finais do ensino fundamental e o terceiro lugar do ensino médio do país inteiro. Nos anos iniciais, 87 escolas cearenses estão entre os 100 melhores resultados do IDEB. Nos anos finais, são 70 escolas entre as 100 melhores. Já no ensino médio, são 23 unidades escolares na lista das melhores do Brasil. Uma salva de palmas aos professores e professoras, gestores escolares, prefeitos, eu falei de ensino fundamental, dos nossos secretários municipais de educação. Isso é um claro resultado do programa de aprendizagem na idade certa, que atua solidamente no regime de colaboração com os municípios e que agora entra numa nova fase para apoiar a implementação do tempo integral também no ensino fundamental, com a criação do PAIC integral. E nós sabemos que Sobral já terá todo o seu ensino fundamental em tempo integral, e é esse o processo que nós queremos para todos os municípios do estado do Ceará. Sabemos que a jornada com o dia inteiro na escola fortalece a aprendizagem, amplia o vínculo com a comunidade escolar, melhora a segurança alimentar do estudante, previne a violência e abre novas possibilidades para a juventude. Por isso, no que cabe à rede estadual de ensino médio, trabalhamos rumo à universalização da oferta do tempo integral,
seja com escolas de ensino regular ou de educação profissional. Nós lutaremos até o fim do nosso governo para que 100% das escolas do Estado sejam em tempo integral. Ao fim do nosso programa, o governador Eumano Vieira falar sobre segurança, porque ele falou bem agora sobre educação, onde o Estado do Ceará realmente é destaque. Se ele vier a falar sobre segurança, onde nós não estamos bem situados no contexto nacional, nós voltaremos a registrar a fala de Sua Excelência, o governador. Mas, na verdade, o pronunciamento do governador era esperado com significativa atenção dos senhores deputados e, por que não dizer, da sociedade cearense. Afinal de contas, ele vai cuidar da administração pública por mais aproximadamente 4 anos. Mas a atenção maior dos políticos é com relação ao projeto de lei da reforma administrativa que o governador Eumano manda para a Assembleia Legislativa. Neste projeto, ele está criando algumas secretarias, novas secretarias e alguns outros cargos de nível de secretário, o que significa dizer que vai abrir mais emprego para alguns ex-deputados estaduais. Isso não é bom para o início do governo, porque o governo precisa economizar, o governo precisa cortar gastos e não aumentar despesas. Basta os empregos que ele já deu com as 2 secretárias, a mulher do ex-governador Camilo Santana, senador Camilo Santana, ministro da Educação Camilo Santana, a mulher dele é empregada aqui no Ceará, numa das secretarias, e o outro emprego foi para a filha da ex-governadora Isolda Sela. O Estado precisa motivar a geração de empregos, não da parte dele, que a máquina já está inchada. O Estado do Ceará gasta um expressivo volume de recursos só com a sua folha de pagamentos. Mas, muito bem, a eleição do presidente do Senado da República ontem foi o fato mais significativo da política nacional. Rodrigo Pacheco ganhou bem, embora as especulações fossem de que o seu concorrente, Rogério Marinho, viesse a ameaçá-lo, viesse a ser eleito. Rogério Marinho era o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro, defendido por todos os aliados do ex-presidente, mas venceu, enfim, o ex-presidente, agora novo presidente, Rodrigo Pacheco, que, ao final da votação, fez um discurso de estadista. Ele realmente, nos 2 anos que presidiu o Senado da República, o Congresso Nacional, ele mostrou realmente que tem posições de estadista. O discurso dele de ontem não fugiu à regra. Vamos ouvir um pouco do que ele disse. Como venho dizendo há um tempo, em especial desde que assumi a presidência do Senado em 1º de fevereiro de 2021, o Brasil precisa mesmo de pacificação. Os poderes da República precisam trabalhar em harmonia, buscando o consenso pelo diálogo. Os entes federativos devem atuar de modo sincronizado para que políticas públicas possam efetivamente chegar à população. O Senado Federal
também precisa de pacificação, para bem desempenhar suas funções de legislar e de fiscalizar. Os interesses do país estão além e acima de questões partidárias. E nós, senadores e senadoras, precisamos nos unir pelo Brasil. A realidade do momento nos impõe um alerta. Pacificação não significa omissão ou leniência. Pacificação não é inflamar a população com narrativas inverídicas. Tampouco com soluções aparentes que, na verdade, geram instabilidade institucional. Pacificação não significa se calar diante de atos antidemocráticos. Pacificação é buscar cooperação. Pacificação é lutar pela verdade. Pacificação é abandonar o discurso de nós contra eles e entender que o Brasil é imenso e diverso, mas o Brasil é um só. Pacificação é, enfim, estar do lado certo da história, o lado que defende o Brasil e o povo brasileiro. Para isso, a polarização tóxica precisa ser definitivamente erradicada do nosso país. Acontecimentos como os ocorridos aqui, neste Congresso Nacional e na Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023, não podem e não vão se repetir. Os brasileiros precisam voltar a divergir civilizadamente. Precisam reconhecer com absoluta sobriedade quando derrotados e precisam respeitar a autoridade das instituições públicas. Só há ordem se assim o fizerem. Só há patriotismo se assim o fizerem. Só há humanidade se assim o fizerem. O papel de incentivar essa postura deve ser assumido primordialmente pelas lideranças políticas brasileiras, por todas as lideranças políticas brasileiras. O discurso de ódio, o discurso da mentira, o discurso golpista que aflige e afasta a democracia deve ser desestimulado, desmentido, combatido por todos nós, sem exceções. Bom, o senador cearense Eduardo Girão parece que ouviu as nossas críticas à sua candidatura à presidência do Senado, críticas que fizemos aqui no nosso programa na Rádio Assunção Cearense, e desistiu de disputar a presidência. Mas ele desistiu na última hora. Ele até fez um discurso, porque no início do processo de votação, os candidatos tiveram 15 minutos para o final do convencimento dos eleitores, dos 81 senadores, ou dele, mais 80 senadores. E Eduardo Girão foi até esse momento. Falou, inclusive, mais de 15 minutos para, ao final, declarar o seu voto ao candidato Rogério Marinho. Vamos ouvi-lo. Acredito. Fiz a minha parte para viabilizar esta candidatura, mas reconheço que não foi possível, e se tem alguém com mais chances de garantir a alternância de poder, eu peço 1 minuto para concluir mais, senhor presidente. Muito obrigado. Se tem alguém com mais chances de garantir a alternância de poder, mesmo não defendendo tudo o que eu penso e proponho, porém que realmente possa trazer
a expectativa de mudança do rumo dessa casa, não tenho nenhum problema em apoiá-lo para o bem do Senado e do Brasil. Rogério Marinho, meu voto e meu apoio são seus. Que você possa ser a renovação tão aguardada por milhões de brasileiros. Que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre. Muita paz. O senador Eduardo Girão parece que não é levado muito a sério pelos seus colegas do Senado. E veja que os 81 senadores, eles são realmente muito corporativistas. Não se fale de senador na presença de outro senador, mesmo que sejam adversários políticos. Mas o senador Girão, por essa sua postura de criticar o próprio Senado, o Senado merece ser criticado, sim. Merece ser criticado, sim. E merece ser criticado também pelos senadores. Mas só que a crítica dos senadores deve ser uma crítica interna para tentar mudar o que ele entende que seja errado, e há alguma coisa errada realmente. Mas o senador Girão parece que não é levado a sério também pelos seus colegas de Senado. A propósito, no Senado está acontecendo agora a eleição para a composição do restante da mesa diretora daquela casa. Ontem, ao contrário do que aconteceu na Câmara dos Deputados, ontem foi eleito apenas o presidente. Depois da eleição do presidente, ele, presidente eleito, já assume a direção dos trabalhos e comanda o restante da votação dos vice-presidentes, dos secretários, dos suplentes, dos demais integrantes da mesa. E esta votação está acontecendo agora pela manhã, porque à tarde tem a primeira reunião do Congresso Nacional, as duas casas reunidas, senadores e deputados. Eles vão receber a visita do presidente Lula, que leva a mensagem do governo de prestação de contas do último ano do governo Bolsonaro e anuncia as prioridades do seu governo, que está começando agora, tem pouco mais de um mês, porque começou no dia 1º de janeiro deste ano 2023. A prisão do ex-deputado federal Daniel Silveira é o destaque de todos os sites nacionais nesta manhã. Daniel Silveira já havia sido preso enquanto deputado federal e foi considerado inelegível nas eleições do ano passado. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que o ex-deputado federal Daniel Silveira, do PTB, foi preso novamente na manhã desta quinta-feira em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A equipe da Polícia Federal também fez buscas na casa dele. A prisão acontece um dia após o bolsonarista perder o foro por prerrogativa de função. Ele tentou uma vaga no Senado Federal, mas não conseguiu se eleger. Silveira recebeu 1,5 milhão de votos. A prisão foi decretada porque o ex-deputado descumpriu medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de usar redes sociais. No processo em que ele foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por ataques antidemocráticos. O cumprimento da pena ainda é uma incógnita. Isso porque, um dia após a condenação, o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, editou um decreto para perdoar a sentença imposta ao deputado, abrindo uma crise com o STF. O tribunal ainda vai julgar a validade do perdão presidencial. Muito bem.
Na eleição da Câmara dos Deputados, né, que já terminou um pouco tarde da noite, confirmou-se o favoritismo absoluto do deputado federal Arthur Lira. Logo após o anúncio da sua vitória, ele fez um discurso também em louvor da democracia brasileira. Vamos ouvi-lo. Hoje assistimos eleições nas duas casas legislativas federais e a reabertura dos trabalhos do Judiciário, junto com o Executivo já em funcionamento. O dia de hoje é prova do funcionamento pleno da nossa democracia. Não é a baderna de alguns atacando-a materialmente que tirará a sua presença da vida do dia a dia do espírito dos brasileiros. Aos vândalos e instrumentadores do caos que promoveram o 8 de janeiro passado, eu afirmo: no Brasil, nenhum regime político irá prosperar fora a democracia. Jamais haverá um Brasil sem eleições livres e representantes escolhidos pelo voto popular. Jamais haverá um Brasil sem liberdade. E para preservar esses valores democráticos, todos, classe política, judiciário, imprensa e segmentos sociais e empresariais, precisamos fazer uma autocrítica. O processo de criminalização da política, iniciado há quase uma década, abalou a representatividade de diversas instituições e seus representantes. Transformaram denúncias que deveriam ser apuradas sob o manto da lei em verdadeiras execuções públicas. Empresas foram destruídas, empregos foram ceifados, reputações jogadas na lata do lixo. Esses atos muitas vezes burlaram as leis, o direito à defesa e foram um estupim para um clima hostil em relação à política. E aqui não faço a defesa do mal feito. Eu repito, aqui não faço a defesa do mal feito. Quem faz errado deve pagar, responder por seus delitos ou provar a inocência e ter o direito de seguir em frente com a cabeça erguida. Neste período, assistimos um acirramento de opiniões que transformou amigos em inimigos, dividiu famílias, provocou mortes e colocou em risco a atividade e a vida de entes públicos. Culpar por este clima de ódio apenas os indignados com a política é reduzir o problema. Todos temos que assumir nossas responsabilidades, fazer autocrítica e trabalhar para mudar definitivamente este ambiente nefasto. Não devemos mais tolerar que presidentes, parlamentares, ministros, dirigentes políticos ou qualquer cidadão sejam ameaçados nem física nem virtualmente por radicais, seja qual for a sua vertente ideológica, apenas por divergência de opinião. E os poderes da República, os poderes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes, as manchetes do blog do Edson Silva. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira, ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que a abertura do ano judiciário, ontem à noite, entidades reforçaram o compromisso com a defesa da democracia da justiça eleitoral. Na abertura da sessão administrativa do Tribunal Superior Eleitoral, o Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, anunciou a publicação do relatório de atividades da Corregedoria Geral, relativo ao ano passado, que traz informações, projetos e estatísticas do órgão, e em seguida distribuiu exemplares do documento aos ministros do colegiado e às entidades que estiveram presentes, como o Ministério Público e a OAB. O TSE altera a decisão do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Ceará e permite recondução da prefeita e vice do município de Nova Russas, aqui do Ceará.
A decisão referendada na sessão de ontem reverteu a penalidade imposta pelo TRE aqui do Ceará, que havia determinado o afastamento de Jordana da Prefeitura em razão de condenação por abuso de poder político no período que antecedeu a sua campanha eleitoral nas eleições municipais de 2020. Ela, o marido, Antônio Luiz Rodrigues Mano Júnior e Rafael Holanda foram acusados de utilizar bens e serviços públicos para promover candidatura da prefeita. Também temos que o presidente do TSE salienta que democracia não suportará a política de apaziguamento. O aviso foi dado pelo ministro Alexandre de Moraes na sessão de abertura do ano judiciário. Ele fez referência à invasão e destruição dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do STF no dia 8 de janeiro. E por decisão do Supremo, como já mencionado hoje, o Daniel Silveira é preso novamente na manhã desta quinta. Policiais federais disseram à Globo News que havia muito dinheiro na casa de Silveira, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde ele foi detido. Desde que foi preso por divulgar um vídeo criminoso incitando ataques ao STF em 2022, Silveira foi multado ao menos 3 vezes por descumprimento de cautelares. Com os destaques agora dos principais jornais brasileiros, iniciando pelo Estadão, a principal manchete é que Marcos Durval, ele afirma que Bolsonaro fez pressão por golpe e diz que vai renunciar ao mandato de senador. Em live nas redes sociais, o senador pelo Espírito Santo não especificou quando o ex-presidente o teria abordado sobre esse tema, mas disse ter denunciado o caso. Com os destaques do Globo, também temos em principal manchete, sobre essa afirmação do senador e também da morte da jornalista Glória Maria, que faleceu na manhã desta quinta-feira, no Rio de Janeiro. Também temos agora com as últimas da Folha de São Paulo, que o governo usou ministros e turbinou promessas de cargos para reeleger Rodrigo Pacheco no Senado Federal. Sobre empreiteiras, emendas de 42 milhões de reais de ministros de Lula bancam empreiteiras alvos da Polícia Federal e do Tribunal de Contas da União. Empresas e Codavasf negam irregularidades. Juscelino diz que emendas são legais. Muito bem. Nós temos aqui mais 1 minuto e meio, 2 minutos de programa. Podemos ouvir a parte final do pronunciamento do governador Eumano de Freitas, agora pela manhã, na Assembleia Legislativa Cearense. A construção do estádio Mauro Sampaio entregou uma praça esportiva com 17 mil lugares e padrões técnicos que o tornam apto a sediar partidas até mesmo de torneios internacionais. No fim do ano passado, foi iniciada a troca completa do gramado da Arena Castelão, castigado pelo excessivo número de jogos. Foram 73 partidas, recorde absoluto no país. E ele abrirá para o início da Copa Libertadores com o Fortaleza, com um gramado impecável, merecido aos clubes cearenses. Entregaremos no início do próximo mês, não tem nenhuma dúvida, um dos melhores campos de futebol do Brasil. E da mesma forma que proporcionamos grandes estádios de futebol no Ceará, seguimos levando as areninhas para todos os cantos do estado, acumulando 39 entregues no ano passado. No total, são 293 espaços de democratização da prática de futebol, mas também de fortalecimento das vivências comunitárias, prevenção da violência e incentivo aos pequenos empreendedores locais. Na cultura, a política estadual avançou na prática, com equipamentos importantes para quem faz parte da produção do setor e para toda a população. A democratização da cultura é real quando leva famílias inteiras, gente de todas as origens. Muito bem, o governador Eumano reservou a parte final do seu pronunciamento para falar do esporte e da cultura. Ele anunciou aí que já foram inauguradas 293 areninhas aqui no estado do Ceará. Essas areninhas são pequenos campos de futebol, inaugurados aqui na administração de Fortaleza, no último período da administração do Roberto Cláudio, que
que o governo do estado assumiu e começou a construir essas areninhas em todo o estado do Ceará. É importante, sim, como disse o governador, é um importante espaço para a juventude cearense, mas é muito pouco para se apresentar como obra da administração estadual. Obrigado pela honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Amanhã estaremos de volta às 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!